Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre a execução em face da fazenda pública fundada em título executivo extrajudicial, tá certo? Isso aí faz parte de um procedimento especial tratado pelo Código de Processo Civil aí de 2015. Então, execução, né, em face da fazenda pública decorrente de título executivo extrajudicial, tá certo? Ressaltando que esta modalidade é apenas com o objetivo de cobrar dívida de valor, porque nós temos algumas espécies de execução: execução de fazer, não fazer, dar coisa certa, incerta, né? Nesse caso específico, é o objetivo de cobrar uma dívida de valor. Execução, então, em face da fazenda pública, decorrente de título executivo extrajudicial, por exemplo, cheque, duplicata, tá certo? Contra a fazenda pública, título executivo extrajudicial. Só lembrando um pouquinho que lá no Código de 73 havia uma discussão se era cabível ou não a cobrança de dívida de valor em face da fazenda pública por meio de ação de execução, tá certo? Então tiveram diversos debates perante o Poder Judiciário até que esse assunto chegou perante o Superior Tribunal de Justiça, e aí o Superior Tribunal de Justiça resolveu sumular, tá, o entendimento no seguinte sentido. Vou pedir para ler aqui para vocês. A súmula 279 do STJ. É cabível execução de título extrajudicial contra a fazenda pública. Então, é cabível execução de título extrajudicial em face da fazenda pública. Foi isso que o STJ acabou sumulando. Essa súmula ainda está em vigor, mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015. E o próprio Código de 2015, o CPC de 2015, ele traz um fundamento para a execução em face da fazenda pública para cobrar título executivo extrajudicial. O fundamento está lá no artigo 910 e é sobre esse artigo em específico que nós vamos trabalhar a aula de hoje, tá certo? Então, um ponto de relevância, né, é sabermos qual é o rito que deve ser empreendido na execução, né, para se cobrar uma dívida em face da fazenda pública. Fazenda pública, estadual, municipal ou federal, não interessa, tá certo? Qualquer uma delas, tá? Então, o fundamento legal, a base legal do nosso estudo de hoje é o artigo 910. Há alguns outros dispositivos que eu vou citar aqui também na nossa aula, tá certo? E ressaltando que esse tipo de procedimento é um procedimento diferente da execução tradicional para se cobrar dívida de valor. Então, quando, por exemplo, tem dois particulares, um credor e um devedor, tá certo? Então, o credor entra com uma ação de execução em face de um devedor que não seja fazenda pública, tá? Tem um trâmite, que é o trâmite que nós chamamos um trâmite tradicional, que é um rito tradicional da execução. Aqui, contra a fazenda pública, vai haver alguma mudança, tá? E é sobre isso que nós vamos tratar aí na aula de hoje, tá certo? Então, primeiro, vencida a questão, cabe ou não ação de execução para se cobrar título extrajudicial contra a fazenda pública, estadual, municipal ou federal? Sim, cabe. Já tinha sido sumulado isso, súmula 279 do STJ, na época ainda do Código de 73, embora não tivesse previsão expressa, tá certo? No CPC de 73. Agora, no CPC de 2015, já há uma previsão expressa nesse sentido. E em cabendo ação executiva em face da fazenda pública de título extrajudicial, cumpre sabermos
qual é o procedimento, tá certo? Então, antes de eu analisar especificamente o procedimento, tá, eu vou ressaltar aqui que eu vou estar trabalhando com vocês sempre lembrando a execução tradicional. Por quê? Sabendo ou lembrando como que é o rito da execução tradicional, né, para se cobrar um particular, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, nós podemos traçar um paralelo, né, para saber qual é a diferença para se cobrar a fazenda pública decorrente aí de título executivo extrajudicial. Então, basicamente, são três as diferenças, tá, para se dentro do rito para se cobrar a fazenda pública. O primeiro prazo, primeira observação é o prazo, tá, para oferecimento de embargos, tá certo? O prazo dentro da execução tradicional, que não é objeto do nosso estudo de hoje, tá? Dentro da execução tradicional, o prazo para oferecimento de embargos é de 15 dias, tá certo? Aqui, como a execução é em face da fazenda pública, o prazo é de 30 dias, tá certo? Isso está disposto lá no artigo 910, ok? Na execução tradicional, o prazo está descrito, esse prazo de 15 dias está descrito no artigo 915 do CPC. Então, novamente, para cobrar a fazenda pública por meio de execução de título extrajudicial, o prazo que a fazenda pública tem para se defender, que é por meio dos embargos à execução, né? O prazo que ela tem para oferecer esses embargos à execução é de 30 dias. Já nas execuções tradicionais, né, contra particulares, o prazo que o devedor tem para apresentar os seus embargos à execução é de 15 dias, ok? Esse é um ponto que diferencia um procedimento do outro. Segundo ponto, tá, é o seguinte: na execução tradicional, o fato do devedor, do executado, opor os embargos à execução, esses embargos à execução não têm o condão de suspender o andamento do processo executivo. Então, o devedor lá na execução tradicional, ele oferece os embargos à execução, né? Dentro dos embargos, ele tem a nomenclatura de embargante. Então, o embargante opõe os embargos à execução e, por si só, o fato dele opor esses embargos à execução não tem o condão de suspender o andamento do processo executivo. O que significa isso? Que os atos executórios contra o devedor particular vão continuar. Vai haver penhora, poderá haver avaliação, poderá haver até leilão e até venda desse bem. Se chegar à última consequência de vender esse bem, tá, é óbvio que o credor ele terá que caucionar o juízo nessa situação, mas os atos executivos continuarão, tá? Essa é a regra geral. Então, regra geral, na execução tradicional, os embargos não têm o efeito suspensivo no processo executivo. Tem exceções, né? Tem exceções trazidas lá no artigo 919 para essa finalidade, né? Se o devedor garantir o juízo, se estiverem os pressupostos para concessão de uma tutela provisória, aí o juiz poderá suspender o andamento do processo executivo, tá certo? Isso lá na execução tradicional. Aqui, na execução, quando a devedora é a fazenda pública, né? O município, o estado, a União, por exemplo, tá certo? O município emitiu um cheque, tá certo? E não honrou com esse cheque, né? Então, eu que sou o credor desse cheque, entro com a execução, tá? E o município terá, como eu já disse antes, terá o prazo de 30 dias para o oferecimento da sua defesa, que se chama embargos à execução. E aqui, nesse procedimento, tá?
O oferecimento dos embargos à execução já tem o condão de automaticamente suspender o processo executivo, tá certo? Aqui na execução em face da Fazenda Pública, a Fazenda oferecendo os embargos à execução, esses embargos terão o condão de suspender o processo de execução. Então, enquanto não se definir a discussão nos embargos à execução, que é a defesa da Fazenda Pública, o processo executivo ficará suspenso, ok? E terceiro e último requisito que eu reputo importante e o que diferencia do processo executivo tradicional é a forma como o credor vai atingir a sua pretensão executiva. O que é a pretensão executiva? Se aqui é uma execução de valor, a atingir a pretensão executiva nada mais é do que receber o seu crédito, tá certo? Receber o seu crédito. Então, na execução tradicional, como que o exequente vai receber o seu crédito? Atacando o patrimônio do devedor por meio de penhora. Essa penhora de um determinado bem móvel ou imóvel, por exemplo, esse determinado bem será vendido, tá? Será leiloado, adjudicado ou leiloado. Com isso, se o bem for vendido, vai ser transformado em dinheiro e esse dinheiro vai servir para quitar o crédito do exequente, tá certo? Aqui, nesse procedimento da aula de hoje, não é dessa forma, tá? Na execução em face da Fazenda Pública, o crédito do exequente, essa pretensão executória é atingida por meio do regime de precatórios, esse regime é descrito lá no artigo 100 da Constituição Federal, tá certo? Então é feito pelo regime de precatórios. E eu coloco no quadro aí para vocês, no item 3, o procedimento do artigo 100 da Constituição Federal para o exequente obter seu crédito, que se dá por meio do regime de precatórios. O que significa isso? É um pagamento de ordem cronológica, né? Esses precatórios de diversos credores são apresentados perante o Poder Judiciário e se o determinado precatório desse exequente for apresentado até o primeiro dia de julho de um determinado ano, a Fazenda Pública terá até o final do exercício seguinte para efetuar o pagamento, tá certo? Então não haverá leilão, penhora, não. O regime é por precatório, ok? Então nós vamos analisar agora como que se dá mais especificamente o procedimento aí da execução em face da Fazenda Pública para cobrança de título extrajudicial. Quando se fala em procedimento, quando se fala em processo, o primeiro ato sempre será a petição inicial. E em falando de petição inicial, nunca podemos esquecer dos artigos 319 e 320, que são os artigos que nos ensinam as regras básicas para a confecção de uma petição inicial. Tá certo? Então, artigo 319 e artigo 320, tá certo? Além disso, nós temos que verificar a situação específica do caso, que no nosso exemplo, no caso da aula de hoje, é uma execução contra a Fazenda Pública. Sendo execução contra a Fazenda Pública, nós vamos analisar o parágrafo 3º do artigo 910. Ele dispõe o seguinte: verifique então que o parágrafo 3º do 910 dispõe que se deve aplicar o artigo 543 do CPC, no que couber. Então, fazendo um resumo, tá certo? Fazendo um resumo
dos artigos 319, 320 e o parágrafo 3º do 910, o que eu tenho que fazer? Tá? Me identificar, me endereçar ao juízo competente, qualificar as partes, narrar os fatos que dão fundamento à minha pretensão executiva, eu na qualidade de exequente, né? Qual é o título executivo que eu tenho? Da onde surgiu esse título executivo? Né? Foi em decorrência de qual negócio jurídico feito entre o credor e a devedora fazenda pública. Por ser um título executivo vencido e não pago, né, no momento que o credor irá propor a ação executiva, o credor deve atualizar esse débito, tá? Então, junto com a petição inicial, deve fazer parte um demonstrativo discriminando a atualização desse crédito, computando, quando for necessário, correção monetária, juros, multa e outros eventuais encargos decorrentes desse título de crédito. Entenderam? Então, narro os fatos, faço as qualificações, me dirijo ao juízo competente, comprovo qual é o título que está instruindo a minha petição inicial, tá? Junto esse título na minha petição inicial e também junto o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, ok? E distribuída a ação, qual que é o próximo ato? Será o recebimento da petição inicial pelo juízo. Se essa petição inicial não estiver de acordo, que nós chamamos tecnicamente em termos, tá? Se essa petição inicial tiver algum defeito, alguma falha que mereça ser suprida essa falha, o juiz determinará que o exequente emende a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento caso o credor não cumpra com a determinação judicial. Tá? Feito a emenda ou não necessitando de qualquer emenda porque a petição inicial já está em termos, o juiz ele vai receber essa petição inicial e vai determinar a expedição de um mandado de citação da fazenda. Tá? O juiz verifica que a petição inicial, os documentos indispensáveis à propositura da ação estão fazendo parte integrante desta petição inicial, está tudo correto. Próximo ato, o juiz recebe essa petição e determina a citação da fazenda pública. Tá? Só relembrando, classe, um detalhezinho. Na execução tradicional, o executado ele é citado para quê? Qual que é o objetivo da citação? Na execução tradicional, o executado ele é citado para pagar o débito dele, tá certo? Ele é citado para pagar em 3 dias. Lembram-se disso? O devedor é citado para pagar em 3 dias ou no prazo de oferecimento de embargos, que lá na execução tradicional é de 15 dias, nesse prazo ele pode depositar 30% e pedir o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais. Aqui, que é o objeto da aula de hoje, execução de título extrajudicial em face da fazenda pública, eu deixei um questionamento aí no quadro para vocês. A citação é para a fazenda pública pagar, como lá na execução tradicional? Será que é isso? O juiz determina, cite-se a fazenda para pagar? Não, não é isso. Analisem o próprio artigo 910, ele vem dar a resposta. Tá? Veja que o caput lá do 910 determina que a fazenda pública será citada para
opor embargos à execução, e não para pagar, para opor embargos à execução. Então, a fazenda, basicamente, ela é citada para se defender, ok? Tá? E é óbvio que a citação, então, da fazenda pública não é para pagar, por quê? Porque a fazenda pública, ela está sujeita, como eu disse há pouco, ela está sujeita ao regime de precatórios, tá certo? Então, esse crédito, sendo devido mesmo, ele irá entrar na fila desses precatórios para ser quitado posteriormente. Por isso que o 910 dispõe que a fazenda pública será citada para pagar, a fazenda pública será citada para se defender, ou seja, para opor embargos no prazo de 30 dias e não para pagar, ok? Uma outra situação é com relação ao recebimento da petição inicial e a fixação dos honorários pelo juiz, tá? Vocês podem notar que na execução tradicional, o juiz recebendo a petição inicial, tá? Execução de título extrajudicial, tá? Nas execuções tradicionais contra particulares, não contra a fazenda pública, tá certo? O juiz recebendo a petição inicial, ele determina a expedição de um mandado de citação para pagamento, tá? E automaticamente ele já fixa os honorários em 10% sobre o valor da causa, tá certo? Vocês podem verificar essa situação no próprio artigo 827 do Código de Processo Civil, que lá trata da execução tradicional. Então, novamente, execução tradicional, que é aquela em face de um particular, de um título executivo extrajudicial, o juiz determina que o executado pague, determina a citação dele para pagar, tá? E já também fixa os honorários em 10% sobre o valor da causa. Tá certo? No caso de execução de título extrajudicial, aí a doutrina mais balizada entende cabível a fixação de honorários, tá? Em caso de execução não embargada, tá certo? Então, o que acontece no caso de fixação de honorários advocatícios quando a executada é a fazenda pública? Será que tem alguma diferença em relação à execução tradicional? Digo para vocês, não, tá certo? Não há diferença alguma, ou seja, a execução em face da fazenda pública, ou melhor dizendo, na execução em face da fazenda pública, o juiz, recebendo a petição inicial, ele determina a citação da fazenda para que ela ofereça embargos, tá certo? Mas se ela não oferecer embargos, mesmo assim serão devidos os honorários advocatícios, tá? E eu trouxe aí um entendimento de um doutrinador a respeito desse tema, do Cássio Scarpinella Bueno. Ele é claro nesse sentido, de que a execução, mesmo não embargada, são devidos os honorários advocatícios para o exequente, ok? Então, ainda dentro do procedimento, agora eu vou tratar com vocês a respeito da citação da fazenda pública, né? Com a citação, a fazenda pública pode tomar algumas medidas. A primeira dela, na verdade, ela pode se manter inerte, ela não pode apagar, tá? Porque, como eu disse, esse crédito ele vai ser incluído no regime de precatórios, né? Então, ela não, a partir do momento que a fazenda pública recebe a citação, tá? Ela pode se manter inerte no seguinte sentido: não apresentando nenhuma defesa, não apresentando os embargos
à execução. Se a fazenda não apresenta os embargos à execução, tá? O próprio juiz já determina a expedição do precatório, ou conforme o valor, requisição de pequeno valor, né? E aí então vai entrar naquela fila, né, do regime de precatórios ou da fila da requisição de pequeno valor, tá certo? Então a fazenda pode manter-se inerte. Uma segunda atitude dela, o que a fazenda pode fazer? Oferecer defesa, oferecer os embargos à execução, tá certo? Sendo oferecidos os embargos à execução, nós teremos basicamente um de dois resultados. Ou os embargos serão julgados procedentes ou improcedentes, tá certo? Se os embargos forem julgados procedentes, significa que a fazenda pública tem razão em não querer pagar aquele crédito pretendido pelo exequente, né? Significa que a fazenda pública tem razão em requerer a extinção da execução, tá certo? Porque os embargos à execução, eles têm o condão de atacar o título executivo ou o próprio processo executivo. Então, se os embargos forem julgados procedentes, automaticamente o processo de execução será extinto e a fazenda pública não pagará nada. Por outro lado, tá? Por outro lado, se os embargos forem julgados improcedentes, significa que a pretensão executiva do credor deve prevalecer. Significa que o credor, o exequente, tem razão em estar cobrando aquele crédito, tá? Nesse caso, julgando procedentes os embargos, o juiz vai condenar a fazenda pública em custas, honorários advocatícios e também irá determinar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, tá? Nesses casos, a expedição, como eu disse para vocês, de precatório deve seguir aquele regime tratado lá no artigo 100 da Constituição Federal, tá certo? E só lembrando, para a gente poder até finalizar a aula, que as matérias deduzidas em sede de embargos à execução são todas as matérias cabíveis dentro do procedimento comum. Então, como eu digo para vocês, que um procedimento ele é especial quando às vezes ele só se diferencia do procedimento comum no começo, ou quando o procedimento ele é inteiramente, do começo ao fim, diferente do procedimento comum. Nesse caso da execução em face da fazenda pública, notem que o início da execução é totalmente diferente do procedimento comum, né? A fazenda pública é citada para opor embargos à execução no prazo de 30 dias, e se ela opuser os embargos à execução, a partir desse momento, dentro dos embargos à execução, tramitará basicamente de acordo com o procedimento comum. Então, a fazenda pública, ambas as partes, tanto a fazenda pública na qualidade de embargante, quanto o credor na qualidade de embargado, o exequente na qualidade de embargado, poderão produzir todas as provas admitidas em direito, seja testemunhal, pericial, todas as provas admitidas em direito, ok? Então, basicamente, é essa aula que eu gostaria de passar para vocês, que é um procedimento especial, tá? A execução, o processo de execução em face da fazenda pública, fundada em título executivo extrajudicial. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.